O assunto de hoje é a transitividade verbal. Vamos à aula? Mas o que é a transitividade verbal? Observe a expressão transitividade verbal. Transitividade lembra a palavra trânsito, ou seja, movimento, movimentação, atividade, atividade do verbo. Portanto, a transitividade verbal é a movimentação do verbo, ou seja, a transmissão de ação dos verbos com sentidos incompletos aos seus complementos. São dois os tipos de transitividade verbal, que depois serão subdivididos. Nós temos os verbos transitivos e os verbos intransitivos. O primeiro é o verbo intransitivo. Observe a palavra intransitivo. Vejam o prefixo in, é um prefixo de negação, ele tem o sentido de negação. Intransitivo, ou seja, não transita. Portanto, o verbo intransitivo é aquele que não se movimenta. Ele para nele mesmo, ou seja, ele tem um sentido completo. Ele não necessita de complemento quando transmite a sua ação. Vamos aos exemplos dos verbos intransitivos. Vejam: Dante viajou, Maria Júlia dormiu, a estrela brilha. Observem os verbos viajou, dormiu, brilha, tem sentido completo, não necessitam de complemento, por isso são verbos intransitivos. O verbo transitivo é aquele que necessita de complemento. Verbos transitivos se subdividem em verbo transitivo direto. Vejam o exemplo: Laura adora comida. Observem o verbo adora. Quem adora, adora algo. A pergunta que se faz ao verbo: adora o quê ou adora quem? Adora comida. Portanto, comida é o complemento do verbo adorar. Vejam que este verbo ele não necessita de preposição para informar o seu complemento. Portanto, trata-se de um verbo transitivo direto, é ligado diretamente ao seu complemento. No caso do verbo transitivo indireto, a frase José Eduardo gosta de estudar. Quem gosta, gosta de algo. De quem ou de quê? De estudar. Portanto, de estudar é o complemento desse verbo. Vejam que esse complemento ele está ligado por uma preposição, a preposição de. Portanto, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Ele necessitará sempre de uma preposição. Também temos o caso do verbo bitransitivo, ou seja, ele é um verbo transitivo direto e transitivo indireto. Vejam o exemplo: Pedro ofereceu ajuda aos amigos. Quem oferece, oferece algo a alguém. Portanto, a pergunta que se faz ao verbo: ofereceu o quê? A quem? Ofereceu ajuda. Ajuda é o complemento deste verbo. Mas ofereceu a quem? Aos amigos. Aos amigos também é o complemento do verbo. Portanto, nós temos dois complementos. Um ligado diretamente, que é ajuda, e o outro ligado indiretamente pela preposição. Portanto, este verbo ofereceu é um verbo transitivo direto e indireto. É um verbo bitransitivo. Vamos revisar? Verbo intransitivo não necessita de complemento. A pandemia não acabou, acabou tem sentido completo. Verbo transitivo direto: ao sair de casa, use máscara. Use o quê? Máscara, não precisa de preposição. Verbo transitivo indireto: vamos assistir a um filme. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Portanto, preposição a. Verbo bitransitivo: explicarei aos alunos o que for necessário. Quem explica, explica algo a alguém. Bons estudos e vamos ao EDX.